só, eu quero, antes de dizer aí o tema da aula, perguntar como você está aí. Tranquilo? Amadinha, você está tranquila? Leve como uma pena. Oh, viu só? Muito bem. Olha, é esse sentimento que a gente quer que você fique. Para quê? Para a gente conversar sobre literatura. Olha lá, eu, professora Pura, junto aí com a nossa Amadinha, nós vamos aqui trabalhar mais uma aula. Porém, a aula de hoje é sobre Trovadorismo. Beleza! Literatura no ar, trovadorismo, aula 11.1. Nós vamos estudar o que em trovadorismo? Períodos, características, autores e obras. Ok, muito bem. Vamos aí à habilidade da aula? Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Ok, você aí com certeza, né, já sabe por que nós aqui temos na nossa habilidade. Você, ao final desta aula, vai ser capaz de identificar aí, né, dentro da linguagem literária, as características, iniciando pela plurissignificação, né? Beleza? Vamos lá então adiante e já te convidamos à leitura imagética. Olha lá, literatura. Nós temos aqui na leitura imagética, né, toda essa construção do conceito de literatura. Eu espero que você aí consiga aí assimilar como uma informação para o resto dos seus estudos, porque você está no primeiro ano, daqui a pouco segundo e terceirão, tá? Então, iniciando o primeiro ano, você olhando a imagem, olhando o texto imagético, formule aí o seu conceito, o que é literatura, a partir dos estudos que você já teve, porque nós já conversamos sobre literatura, né? Ó, o Amadinho, ele vai chegar nesta imagem pura. Uhum. Se ele chegar bem próximo mesmo, ele vai perceber que tá tendo assim tá expressando a liberdade, né? E a liberdade é uma característica, né? Voo. E tanto que você tem aí pássaro, as aves, borboletas e flores. Feitas com o quê? Com uns traços com as palavras. Percebeu isso, ó? Uhum. As palavras, Estão entendeu? Então vamos forma. cuidar do nosso jardim para quê? Vai aproximar para o jardim as borboletas, os passarinhos. Tudo tem a ver com a questão de ter liberdade de criação, brincar com a palavra. A arte. A arte da palavra. Muito Tá bem, certo? a arte com as palavras. A arte de criar Vamos lá, e então. compor o texto. Com isso, é claro que agora o nosso estudante da NASA captou a mensagem, né? E aqui, agora nós vamos fazer essa leitura só para deixar bem organizada esta informação. Primeira informação da aula: a arte de criar e compor texto. Viram só a leitura imagética que a professora Amadinha fez? Então, já o nosso conceito, literatura é um tipo de manifestação artística e é conhecida como sendo a arte das ou a arte com as palavras, como queira, tá? Muito bem. E partindo deste conceito, nós vamos aqui dizer o seguinte, olha lá, a literatura, né, a sua definição específica depende de questões diversas, tais quais, por exemplo, de ordem social, né, de ordem histórica, de ordem cultural, política também, tá bom? E assim a nossa primeira informação trazendo para você essa escola literária, né? O trovadorismo, bem no início da literatura, tá? E aqui você vai perceber que vamos ter instrumentos musicais nessa escola literária. Por quê? Porque a produção literária
ela, né, vem todo junto aí com essa musicalidade. Vem porque vamos ter trovas, né, trovas nessa escola literária. Essa era a maneira de expor aí essa produção literária, contando seus sentimentos, contando aí os fatos do período, do momento, beleza? Então vamos lá. Então nós temos aqui a imagem, né? Já, olha só, o castelo, né? A dama, né? E o nosso trovador fazendo aí galanteios, né? Para a dama. O trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Surgiu no século XII, em plena Idade Média, período em que o Portugal estava no processo de formação nacional, e a literatura em galego-português. Então, bem no início, né? Ok? E vamos aqui um pouquinho sobre a cronologia, né? Para a gente aqui entender essa primeira escola literária. Então, as produções literárias luso-brasileira, ela tem aí um período marcado bem certinho, olha lá. Lembrando também que a literatura, né, nós nos banhamos, né, com a literatura europeia. Primeiro nasceu lá e depois cá, tá bom? Sempre assim. Então, iniciando em Portugal, tá? Vamos aqui ver primeiro que em Portugal nós vamos ter 3 eras, né? A literatura portuguesa ela é marcada em 3 eras. A era medieval, tá? Essa era medieval, vamos ter de início 2 escolas importantes, que é o trovadorismo e o humanismo. Isso tudo no ano de 1889 a 1418. As 2 primeiras escolas na era medieval. Ok, no final já dessa época, dessa era, no Brasil, o que acontece? Nós vamos ter aí o início da literatura brasileira, né? E aqui já inicia em 1500, com a nossa colonização, com a chegada aí da família real, nós vamos ter aí os textos informativos. Por isso que a gente chama literatura informativa, tá? E isso tudo já iniciando no Brasil a era colonial, tá? Porque o Brasil vai ter aí na sua história 2 eras, marcando a nossa literatura, a era colonial e a era nacional. Então, as primeiras escolas vão estar aqui pautadas na era colonial, iniciando com a literatura informativa, onde os textos aí, a produção literária é toda pautada de textos informativos, ok? Muito bem, avançando então assim, em Portugal vai ter a era clássica, vamos ter aí 2 escolas, iniciando a era clássica, que é o classicismo, em 1527, barroco em 1580, tá? E a terceira escola que aí faz parte da era clássica, o arcadismo, em 1760. Só que no Brasil, ainda, né, 1600, ainda faz parte da era colonial. E mais uma escola aqui vai fazer parte, que é a barroco, né? Essa escola que traz aí importante estilo, importantes características aí já mudando totalmente o estilo aí da primeira, que traz aí a sua produção só textos informativos, beleza? E a terceira era em Portugal, que é a era romântica, a era moderna, tá? Essa era, ela tem aí 4 escolas importantíssimas, iniciada pelo romantismo, já no ano de 1800, realismo e naturalismo, também em 1865, simbolismo em 1890 e modernismo em 1915. Em contrapartida, aqui no Brasil, nós vamos ter, tá? O romantismo, iniciando a era nacional no ano de 1836, e lá em 1881 vamos ter um movimento aí, o realismo, naturalismo e parnasianismo, né? Essa tríade aí, esse movimento importante que vai vir aí logo após o romantismo. E já em 1893 vamos ter o simbolismo
E iniciando essa era, né, moderna, vamos ter em 1902, bem no início, o pré-modernismo e em 1922 o modernismo, ou seja, a produção literária inicia em Portugal e passa para, claro, né, aqui a nossa produção luso-brasileira já no ano de 1500, ok? Muito bem, vamos embora. Contexto histórico-cultural. Os séculos 11 e 12 são marcados pelo feudalismo no plano político e econômico e pelo espírito teocêntrico, Deus como centro de todas as coisas no plano religioso. A sociedade medieval, composta basicamente pelo clero, nobreza e camponeses, estava estruturada numa relação de suzerania e vassalagem, através da qual os vassalos, povo, civil obedeciam ao suzerano, senhor feudal, em troca de proteção e assistência econômica. Tal estrutura era mantida graças ao teocentrismo, que difundia a ideia de destino, fazendo com que o povo aceitasse sua posição subalterna sem contestação, uma vez que era ordem divina. Teocentrismo, poder da igreja. E aí é importante, né, tomar nota em relação a essa escola, essa característica. Toda a informação dela vai estar sempre no poder da igreja como início, né? No período conhecido como Alta da Idade Média, séculos 12 e 13, o poder da igreja medieval era tão grande a ponto do Papa Inocêncio III, no caso ano 1198, 1216, afirmar que os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Nenhum rei pode reinar com acerto, a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Aqui para mostrar para vocês a pirâmide medieval. Vamos conhecer aqui, vamos começar a identificar. Primeiramente, quem que está aqui? No topo da pirâmide. Topo, ó, a minoria, né? O rei, o suzerano dos suzeranos. Abaixo do rei? Alta nobreza, que são senhores feudais, duques, alto clero, arcebispos e cardeais. Depois da alta nobreza, abaixo da alta nobreza, Cavaleiros, bispos e monges. E lá, que a maioria, né? Os camponeses, os servos de gleba e soldados. Olha essa pirâmide aí, né? Como sempre, os camponeses, os menos favorecidos, a maioria. Sistema feudal. Feudo, o que quer dizer feudo? Posição de terra. Senhor feudal, mais membros empobrecidos da nobreza, mais cavaleiros, que são soldados, mais camponeses livres e servos, unidos por uma relação de dependências, que resulta o quê? Vassalagem. Então, aqui é a questão, né? Quem são os que fazem parte da vassalagem? São os soldados, os que têm os camponeses e os servos. Sistema feudal. o feudo, né? Vamos lá, iniciando aqui para entender essa sistemática, como é que vivia essa população na época, né? Olha aí a sociedade, o sistema era desse jeito, feudal. Então, o feudo, já sabemos que é a porção de terra, né? Beleza. Então, o senhor feudal, mais os membros empobrecidos da nobreza, né? Mais cavaleiros, que são aí os soldados, e mais os camponeses, que mesmo livres e servos, todos esses aí, esses membros, nada mais, nada menos, formam aí uma relação de dependência, ou seja, todos eles estão dependendo aí dessa
dessa, vamos dizer assim, dessa relação, que eles não conseguem ter essa independência, né? E tudo isso aí a gente chama de vassalagem, tá? A vassalagem vem a ser o direito de viver na propriedade, cultivar a terra, além de receber a proteção. Esse era aí o objetivo, né, desse acordo aí, dessa vassalagem. Então, fidelidade, o feudo tem aí essa fidelidade e o pagamento de impostos. Olha só, além de pagar tudo isso, ainda tinha lá como direito de viver na propriedade, cultivar a terra, né? E além de ter essa proteção. É demais ter essa proteção? No mínimo é o que se preza, né? E aí o suzerano nada mais é do que aquele senhor feudal, né? Aí da terra, ele cede, na verdade, a terra, né, ao vassalo. Mas ele cede naquela condição, ó, direito de viver na propriedade, cultivar a terra, além de receber o quê? A proteção. E isso tudo é dependência de vassalagem, né? Gente, deveria ser bem difícil viver dessa forma, hein? Além de ele ceder a própria terra, ainda tinha que pagar os impostos, né? Nada, né? Eles perdiam. Beleza. As cantigas trovadorescas. Cantigas foram discutidas tanto no gênero lírico quanto no satírico. A lírica, cantiga de amor e cantiga de amigo. A satírica, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Ok, talvez você se pergunte aí, mas não vamos ter poesia, né? Não vamos ter... As produções literárias dessa escola, elas aqui iniciam com as cantigas, tá bom? Por isso é que nós estamos aqui trazendo como exemplo já e classificando esses tipos de cantiga, tá bom? E lembrando que se é cantiga, nós estamos falando do gênero lírico, tá? Gênero lírico. E essas cantigas tinha aí um pouquinho, né, de sátira, vamos dizer assim. Você vai ver já em cada uma. Então, as cantigas trovadorescas, nós vamos ter a lírica e a satírica, como a professora Madinha apresentou aí, beleza? Vamos embora então? Vamos adiante. Vamos ver agora trovadores. O que vem a ser os trovadores? São aí tocador de violão, tocador de... O que é? Vamos aqui saber o que são aí os trovadores. Os trovadores eram artistas de origem nobre que escreviam e cantavam as cantigas com acompanhamento de instrumentos musicais. Olha, legal, né? Então, ok, hoje a gente pode dizer que é o violeiro, né? Só que aquele também fazia a composição. Nós temos também, né, tanto exemplo aí agora atual, não é trovador, mas o nosso professor Silvio, nosso biólogo, que também, né, ele faz aí as paródias durante as aulas. E cancioneiro, o que quer dizer cancioneiro? São 3, o cancioneiro da biblioteca, cancioneiro da ajuda, cancioneiro da Vaticana. Ok, então, bem destacado para você, né? Cancioneiros, documentos em que registram aí, tá? Essas canções. E elas ficaram bem divididas. Olha lá, cancioneiro de biblioteca, de ajuda e Vaticana, tá? Cada uma diferente aí, trazendo esse registro. Então, os artistas mais famosos, quem são? Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveróis, João Garcia de Guilharde e Ares Nunes. Olha, esses aí eram os famosos da época. E vamos de exemplo. Trouxemos aqui o nosso texto imagético para te ajudar na compreensão das características dessa escola. Então, temos aí o nosso cancioneiro, né? Temos a amada ali. E aquele amor platônico, olha o né? local também. Né? Às vezes, assim, que para entender essa questão da cantiga, é fazer uma declaração através de uma música. Às vezes a moça era comprometida e aquele amor proibido. Ou, quando era de amigo,
principalmente quando era de amigo, era sempre a moça se manifestando seu sentimento. Cantiga de amigo, amigo, já diz tudo. E ainda tem uma curiosidade, né? Que quem produzia a cantiga não se identificava, né? Utilizava aí o quê? Na verdade, aparece aí o eu lírico sendo feminino. Olha só a pegadinha, né? Bonito, não tinha coragem de enfrentar os sentimentos, né? Beleza. Então, vamos aqui adiante, lembrar que os artistas medievais eram classificados como trovador. Quem era trovador? Canta e compõe, e geralmente nobre possuidor de uma cultura erudita. Temos também aí os artistas como jogral. O que vem a ser o jogral? Só canta e recebia por suas apresentações. Legal, né? E jograleza ou soldadeira? Moça que acompanhava os artistas dançando e cantando, tocando castanholas. E aqui já atualmente a gente fala bailarina, né? Segrel. Fidalgo decaído que apresentava-se na cortes em troca de dinheiro juntamente com seu jogral. Trovador profissional. Segrel então era aquele trovador profissional, porque já recebia pelo trabalho, né? E menestrel? Artista que servia a uma determinada corte. Muito bem. Vamos lá para mais informação, falando agora de produção literária. E olha, o nosso texto imagético, sempre você pode estar aí fazendo essa associação, né? Por quê? Porque o nosso texto imagético, ele já traz aqui os conceitos básicos, né? Em relação dessa produção, dessa escola literária. Vamos observar as cores, o espaço, né? Esse espaço, podemos dizer assim, primaveril, né? Com o verde, trazendo já essa parte bucólica, tá bom? Então lá, as produções literárias, o marco inicial do trovadorismo é a Cantiga da Ribeirinha, conhecida também como Cantiga de Garvaia, escrita por Paio Soares de Taveróis, no ano de 1189. Muito bem. Olha aí, esta fase da literatura portuguesa vai até o ano de 1418. É quando começa o quinhentismo. Vocês viram lá na cronologia da produção literária? Pois é, então muito bem. Os textos poéticos do trovadorismo. Marcado por traços requintados da aristocracia, expressava a veneração pela mulher. Olha, aqui começa já as dicas, né, dos textos poéticos. Qual era a temática? O que aí essas trovas, né, traziam de mensagem, tá? As cantigas líricas e cantigas satíricas, elas são aí as primeiras manifestações poéticas em língua portuguesa, impregnadas dos valores éticos da Idade Média. Tá tomando nota aí direitinho? Beleza, vamos agora aqui então saber as características de cada cantiga. Então temos aqui 4 tipos de cantigas. A primeira é a cantiga lírica, né? Aí vamos ter cantigas líricas. Primeiro, cantiga de amor. Vassalo versus senhoria. Olha aí o que apresenta nessa cantiga, né? O eu lírico era masculino, mulher inalcançável, mulher impossível. Isso aqui, ó, vai estar presente nas cantigas de amor, são as características. Já a cantiga de amigo. Vassalo versus senhoria, o eu lírico é feminino, amor saudosista. Ok. Na lírica, o eu feminino, ó, masculino, perdão. E de amigo? No caso, na cantiga de amor, o eu lírico masculino e de amigo feminino. Beleza. As cantigas satíricas têm aí, olha lá, 2 tipos, tá? Vamos emendar aqui vou pegar a cor azul para entender que faz parte, tá? Das satíricas. Isto aqui.
né? Tá. Que são as cantigas de escárnio e de maldizer. Ok. As características da cantiga de escárnio. Ele tirava sarro, não citava nomes. O quê? Tirava sarro através de música, cantiga? Ei, vamos ver isso no exemplo. As características da cantiga de maldizer. Era direta, palavra de baixo calão. Eita, então o negócio pegava fogo mesmo, né? Vamos um a um agora. Olha que ambiente tranquilo, os trovadores aqui, né? Fazendo aí as suas trovas, as suas cantigas. Cantiga lírica, vamos aí o exemplo de cantiga de amor. Vamos entender o que traz essa cantiga de amor. As cantigas de amor eram basicamente sobre cavalheiros que tentavam se dirigir à mulher amada, figura sempre idealizada e distante. O poeta se colocava a serviço desses cavalheiros e também das damas, tornando o amor dos dois algo muito distante e impossível, mas completamente avassalador. Eita, pronto. Aqui as características. Vamos agora observar as características no exemplo. Cantiga de amor de Bernardo de Bonaval. A dona que eu amo e tenho por Senhor, amostra-me-á, Deus, se vos em prazer for, se não dá-de-me a morte. Ah, que tenho eu, por lume deste olhos meus, e por choro sempre, a mostrar-de-me, ah, Deus. A Deus que me eia, fizeste mais amar, mostrar-de-me-á, algo possa com ela falar, se não dar-de-me a morte. Olha só, bem avassalador, né? Vamos aqui à cantiga lírica, cantiga de amigo. A cantiga fácil a ser cantada, os refrões eram repetidos com frequência para que a memorização ocorresse com rapidez. Ela declarava o amor entre namorados. Neste caso, eu lírico, eram as mulheres, apesar dos compositores serem homens. Elas cantam seu amor por um amigo que é o mesmo que namorado. As canções geralmente eram as queixas lamentando a ausência constante do seu amado. São a expressão do sentimento feminino. Nesse contexto, a mulher só por ver separada do amigo, que também pode ser amante ou namorado. Ah, legal, né? Se usando aí, né? Desses Vamos recursos. lá, na questão aqui, cantiga de amigo. Ai, flores do verbo pino, se saber de novas do meu amigo, ai Deus, e eu é? Ai, flores do verde ramo, se saber de novas do meu amado, ai Deus, e eu é? Se saber de novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e eu é? Se saber de novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é? Cantiga de escárnio. Primeira, vamos falar da questão da satírica, né? Que é a cantiga de escárnio. Vamos lá. Canções para lançar as indiretas às pessoas sem que isto esteja óbvio, repletas de frases de duplo sentido e trocadilhos. Era uma crítica sem que a pessoa soubesse que estava sendo criticada. Olha só, aqui é perigosa essa cantiga, hein? Olha o exemplo. Ai, dona feia, foste-vos queixar que vos nunca louvo em cantiga de escárnio meu cantar. Mas horas quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero louar, dona feia, velha e sandia. Jesus, é isso aí. A cantiga, vamos lá, satírica, a cantiga de maldizer. Esse tipo, ele traz críticas, né? Ou seja, sátiras diretas, porém não são acompanhadas de duplos sentidos. É normal que ocorra agressões verbais a pessoas que está sendo criticada, ou seja, satirizada, né? Geralmente usa até mesmo palavrões, onde se revela
ou não o nome da pessoa que está sendo agredida verbalmente. Vamos ver no exemplo. Rói Queimado morreu com amor em seu cantares por Santa Maria, a dona que grã bem queria, e por se meter por mais travador, porque lê-la não quis o bem fazer. Fez céu em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Ok. Alto da Barca do Inferno, valores de duas épocas. Gil Vicente, o nosso grande autor, né? Requisitado na unidade 1 no clube de leitura, ok? Olha lá. A peça apresenta alegorias religiosas em que tipo exemplar da sociedade quentista portuguesa são julgadas pelo diabo, os arrais do inferno, e pelo anjo, arrais do céu. E embarcam no cais da vida eterna, para a danação, para a salvação, conforme a vida que levaram. Então aqui, esse texto, né, essa obra, trazendo aí para a época também aí a forma diferente de falar sobre esses valores, né? O que na época a gente vê é a questão do poder, né, que está ali emanado naquele período, quem domina, né? E o que pensa esse que domina e o dominado, no caso, né? Como é que ele fica, quais são os seus comportamentos, né? Beleza? Então, Gil Vicente é o grande nome, tá? Aí do teatro, tá bom? O texto teatral de Gil Vicente aqui é apenas um trecho, tá? Foi retirado da obra, claro que você aí com certeza já leu esse trecho também. Vamos lá, então nós temos aqui 3 personagens. O carregador, o corregedor, o anjo, tá? E o parvo. Vamos à leitura. Eu vou ser o anjo, depois eu vou ser o parvo. Vamos lá. Corregedor. Ó arrais dos gloriosos, passai-no neste batel. Ó pragas, pera papel, pera as almas odiosos. Como vindes preciosos, sendo filhos da ciência. Ó habitantes, clemência e passai-nos como vossos. Ó homem dos breviários, rapinastes, coelhorums, et pernis, perdigotorum e mijais nos campanários. Então, aqui é um pequeno trecho que é para ser ensinado, né? Isso. E a linguagem, né? Então, percebam aí que bem no início, né? Então, tá ainda... Da questão do latim bem presente. Em transição já, né? Algumas palavras, né? Trazendo esse latim presente. Ok? Mas, nesse trecho, é uma amostra do realismo linguístico, né? Nesse caso, o corregedor utiliza termos em latins para se defender. O parvo, então, uma hilariante paródia, né, de discurso. Olha só, rapinartis coelhorum et pernis perdicutorum. Ou seja, olha aí, rapinartis, roubastes, coelhos, pernis e perdizes, né? O que ficaria difícil era o perdizes, né? Que aí ficava complicado. Você sabia? Autores de maior destaque na área lírica galego-português são Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveróis, João Garcia de Guilharde, Ares Nunes Meendino. Ok, esses aí são os nomes. Paio Soares Taveirós, né? Era um trovador da primeira metade do século XIII, perdão. A Cantiga de Amor à Ribeirinha, primeira obra em língua galaico-português, tá bom? É importante tomar nota disso aí, hein? Cai em Enem.
tá bom? Trovadorismo e obras cinematográficas. O que isso tem a ver, né? Então a gente trouxe algo bem atual para que você tenha contato, né? Aí, quando tiver um tempinho, buscar. Ou se você já assistiu algum desses filmes, né, e não teve esse olhar voltado aí para essa Idade Média, você pode novamente fazer aí, né, essa leitura visual, tá bom? Então vamos aqui. Primeira dica, Merlin de Steve Byron, retrata em torno épico, olha lá, a luta do mago Merlin e do rei Arthur contra Mabe, a rainha da escuridão. Segunda dica, Rei Arthur. Aborda a história do rei Arthur, seu pacto com Lancelot e a lealdade dos cavaleiros da Távola Redonda nas lutas contra os invasores de suas terras. As Brumas de Avalon, né, relata a lenda do rei Arthur, sob o ponto de vista das mulheres de Avalon, que por seus poderes sobrenaturais tentam manipular aí o destino dos cavaleiros da Távola Redonda. É interessante perceber esse filme, a transição do paganismo para o cristianismo. Joana d'Arc, Guerra dos 100 Anos. E Caça às Bruxas, né? Que retratava aí o misticismo da Idade Média, ok? Então, ao assistir esses filmes, busque esse olhar aí já voltado para essa Idade Média. Vamos aí o que agora? A hora do quiz. Vamos lá então, hora do quiz. Vamos junto. Exercitando. Vamos lá. Quem foi um dos mais talentosos trovadores medievais com uma produção de 140 cantigas líricas e satíricas aproximadamente? Olha lá, letra A, Paiol Soares de Taveiroz. B, João Soares Paiva. C, João Garcia de Guilhardi. D, Martins Cordax. E E, o rei Dom Dinis, 1261-1325. Vamos lá, aluno da NASA, você com certeza vai gabaritar. Se prestou atenção na aula, é claro, né? Quem foi um dos mais talentosos? E aí não tem pra ninguém, beleza? Então, resposta letra E, o rei Dom Dinis, de 1261 a 1325. Ok! E assim, é claro, com a hora do quiz, nós encerramos a aula, correto? Trovadorismo, e daqui a pouco a gente retorna com a nossa revisão. Então, até lá, até a hora da revisão, valeu? A gente vai aguardar vocês na revisão, por quê? Porque a gente, se você ainda tem dúvida de algo, aproveita, corre lá, bebe uma água e vamos aí para a revisão já já. Valeu?